Pessoal, eu estou na GTO Car Specialist porque hoje eu vim escolher o meu bicicleta. Todo mundo quer ver de perto um supercarro, uma supermoto, conhecer a potência, saber todos os detalhes do design, mesmo que não seja para o nosso bolso. E é exatamente por isso que eu estou aqui na GTO. Eu não vim aqui só para ver esses carros maravilhosos, né? Que aliás eu não sei qual eu olho primeiro. Eu vim para mostrar para vocês uma obra de arte em duas rodas. Freio a disco nas duas rodas, transmissão por correia dentada, design arrojado, tudo aqui na Andy Cruise. Essa é uma bike brasileira, ela é de madeira e ela é mais que uma bike, né? Ela é uma verdadeira obra de arte. Eu estou com um dos criadores, o Vitor, porque eu quero contar tudo sobre ela para vocês. O Vitor é do sul do país, então muito obrigado por receber a gente aqui em São Paulo na GTO. Vitor, como é que nasceu essa ideia de fazer uma bicicleta nível joia, nível obra de arte? A história começa em 2015, quando um dos sócios vai para a Itália e no museu encontra uma bicicleta de madeira. E ele fica muito intrigado com aquilo, volta para o Brasil e vai na universidade da cidade falar com o reitor, perguntar se é possível fazer uma bicicleta de madeira que seja funcional. Naquele momento o reitor me conecta a ele e iniciamos as conversas para, naquele momento, desenhar uma bicicleta que realmente funcione como bicicleta em madeira. Vitor, qual é o conceito da Andy Cruise? Por que vocês fizeram uma bicicleta que é uma obra de arte, uma joia? Então, lá em 2015, após conseguirmos viabilizar uma bicicleta de madeira que funcionasse, o próximo passo foi entender onde é que esse produto se enquadrava. E o mercado de luxo sinalizou positivamente e, nesse momento, a bicicleta vira uma obra de arte para atender toda a exclusividade que o mercado de luxo exige. Quando você fala viabilizou, eu preciso entender isso a fundo, porque eu já fiz bicicleta de papelão, de PVC, e todas funcionam, pelo menos por um tempo, né? Que tipo de teste, né? Até onde vocês levaram essa bike para que ela passasse, né, por todas essas possibilidades, né, de resistência e de funcionalidade? Para atender todos esses critérios, a gente montou uma equipe de engenharia que desenvolveu estudos super aprofundados na madeira, nas características da madeira e nas aplicações de bicicleta. Então a gente está falando de simulações mecânicas a nível aeronáutico para garantir leveza e resistência numa bicicleta que funcione e tenha todo o conforto de uma bicicleta. Eu vi que ela tem, todas as seções são tubulares, né? Você não tem nada maciço ali, né? Esse trabalho na madeira é uma coisa nesse nível aeronáutico, né, que você falou. Exato. No momento em que estávamos escolhendo a madeira, foi um momento muito sensível, porque buscávamos uma madeira resistente, mas que naturalmente, quanto mais forte, mais resistente a madeira é, mais densa ela é. Então, o peso ficaria elevado. E aí a engenharia atuou. A engenharia atuou estudando aonde não precisava massa ou madeira, foi removida essa madeira para aliviar peso, e onde precisava de reforços, a madeira foi mantida. Então, tem seções tubulares, então ela não é maciça, ela é oca internamente, e em pontos de maior sensibilidade, aí a gente tem madeira maciça que faz todo o trabalho mecânico. Edu, a madeira que escolhemos foi o jatobá. Por quê? Além de resistente, então o jatobá é a madeira mais resistente do mundo, a beleza que ela traz para a obra de arte é fantástica. E aí agora a engenharia pega essa matéria-prima e começa a desenvolver a estrutura da bicicleta. Então, os modelos de encaixe, eles são basicamente modelos de encaixe mecânico, por trava mecânica, ou modelos de encaixe por colagem. Então, utilizamos uma cola especial que ela faz um processo de soldagem das fibras da madeira. Ela amolece as fibras se unem
e se regeneram. Então, ela vira realmente uma peça só. E aí, como eu falei anteriormente, ela não é maciça, ela é oca. No tubo superior ou no tubo inferior, por exemplo, a gente tem uma casca de madeira que foi usinada internamente para garantir leveza, e esse processo de colagem faz toda a amarração das duas partes de bicicleta, porque ela é feita em duas partes da bicicleta, né? E depois colada. E aí garante que ela tenha estabilidade mecânica e leveza. Em alguns outros pontos, a gente tem a fixação por fingering ou encaixe mecânico por pino. E aí nesses pontos, por que a gente tem esses modelos de encaixe? Porque para fazer uma bicicleta de madeira, a premissa básica é respeitar os sentidos de fibra da madeira. Então, se eu tenho um esforço longitudinal, a fibra tem que estar naquele sentido. Se o esforço é transversal, eu tenho que trazer uma outra peça de madeira respeitando aquele sentido de esforços. Então, numa bicicleta, para compor uma bicicleta, precisamos de 12 peças de madeira que fazem o quadro único. E onde vão parafuso, central, caixa de direção? É direto na madeira? Como é que funciona? Aí nesse momento utilizamos sedes e bases de alumínio. Por quê? São peças que eventualmente precisarão de manutenção, aperta, afrouxa, e aí utiliza o alumínio que dá essa possibilidade de dar manutenção sem danificar a madeira. Então garantimos a vida útil do quadro para a eternidade com as partes de alumínio também. E essa madeira, de onde vem? Ela é certificada? Como é que funciona? Vocês têm alguma dificuldade em conseguir isso? Vamos lá. Uma das premissas de escolha do Jatobá é uma madeira que não tem risco de extinção. A segunda premissa de marca é sustentabilidade. Então, nesse momento, a gente escolhe só madeira certificada. No nosso caso, a gente compra madeira certificada FSC, certificado mais rigoroso do mundo, para manejo e extração florestal. Isso garante que a madeira que está aqui não foi extraída ilegalmente e não veio de fontes ilícitas. E vem de que estado do Brasil? A madeira que estamos usando hoje vem do Pará, vem de uma floresta que tem um manejo FSC lá. Pelo fato de muitas partes serem coladas, né, tem o lado esquerdo e direito, digamos assim, como que vocês testaram isso para saber que não quebra e não descola? Vamos lá, são 3 pontos aí. Primeiro, que a gente faz muita simulação computacional. Então, no computador a gente consegue entender os esforços e evitar que o maior ponto de esforços fique na região de cola. Segundo, a maioria das colas ficam na linha neutra. Na mecânica, a gente tem um ponto onde o esforço é nulo. Então, as colagens elas sempre tendem a ficar na linha neutra. E, por fim, em teste mecânico destrutivo. Essa peça que tu está usando aí na tua mão, se tu observares, o tubo da espiga está torto, porque a gente fez um teste de impacto destrutivo para ver se a madeira não ia quebrar ou algum outro ponto não iria fraturar. Então, muitos testes destrutivos também. Vitor, eu estou aqui com parte do tubo superior nas mãos, né? Virou um tubo mesmo, né? Isso aqui já foi maciço. Conta pra gente qual é o processo, né? Como, do começo ao fim, recebe a madeira e vira um quadro. Du, vou dividir a minha explicação em 2 partes. Processo de fabricação e acabamento. Tá. No processo de fabricação, o primeiro estágio é selecionar as madeiras e a qualidade da madeira. São peças diferentes, como eu falei, então a gente tem uma peça que compõe esse tubo, outra peça aqui, outra aqui, são 12 peças ao total. Selecionando a madeira, a gente monta o triângulo bruto, que aí tu vai ver essa parte inicial aqui sem o garfo traseiro. Faz a colagem do triângulo bruto, são 2 peças de triângulo bruto, e aí inicia a usinagem interna, que posteriormente vai fazer a formação do tubo aqui. Então a gente tem uma madeira maciça e depois faz a formação do tubo. Após usinagem e montagem do triângulo, colando as 2 partes na linha neutra, como eu expliquei anteriormente, é colado os garfos traseiros e o quadro está pronto. O garfo é fabricado separadamente, também composto em 2 peças. E aí, quando a madeira toda está colada e acabada, inicia a aplicação dos engastes em alumínio. Por exemplo, aqui na roda traseira, são 2 pontas montadas de alumínio que fazem a fixação por parafuso. A gente usa uma técnica milenar para travar esse alumínio na madeira,
por expansão e trava. Aqui na frente usa essa mesma técnica e um inserto de alumínio. E aqui a gente tem, dentro do tubo da caixa de direção, uma base de alumínio para o rolamento. Aqui no pé de vela para fazer a rosca do pé de vela. E aqui no tubo do selim para fazer o aperto também, não posso apertar na madeira. Tem e aí finaliza. Pequeno segmento aqui de alumínio. Exato, tem um segmento de alumínio aqui para fazer essa amarração. Pessoal, eu estou indignado aqui com esses pedaços na mão, porque em toda peça tem sempre um canal para passar mangueira de freio, um cabo de câmbio, olha, tem uma janela isolada, então, quer dizer, ele fica super contido aqui e deve ser fácil também de passar, né? Porque, de certa forma, ele vai correr bem, que nada vai atrapalhar, ele não vai sair da posição, né? Exatamente. Quando a gente pensa nos cabos da bicicleta, o conceito foi escondê-los ao máximo. E aí, a bicicleta ela entra nessa primeira peça aqui que a gente chama de baruque, que começa a condução dos cabos por dentro da estrutura do quadro de madeira. Mas por que a gente não deixa os cabos soltos dentro do tubo? Porque ia gerar ruído. E como uma obra de arte, a experiência conta muito, quem está pedalando uma Triskel não quer ouvir o barulho dos cabos batendo lá dentro. Então a gente fez uma canaleta especial que conduz esse cabo até o garfo traseiro, onde ela sai para fazer a conexão no freio e na transmissão. E ela gira junto com o guidão aqui nessa peça, e não tem esforço nenhum, né? Ou seja, o conduíte, a mangueira tá bem posicionado, não tá travando, mastigando, né? Tá bem, um negócio que funciona muito bem, né? Essa tecnologia aqui que é nomeada baruque por nós, por quê? Porque é patente nossa. Foi algo que a nossa engenharia criou para solucionar o problema de condução dos cabos e garantir o design limpo do quadro. Deixa eu te explicar agora a parte mais importante, que é o acabamento, que realmente traz vida à obra de arte. Quando as peças são finalizadas, o processo de colagem, inicia um processo manual que é de lixamento, então isso é muito minucioso. Como tu pode ver, ela tem muitas curvas, muitos frisos acentuados. Quinas vivas, né? Quinas vivas. E assim, se errar o processo de acabamento, tu acaba estragando o quadro. Então é algo demorado e feito com muita calma. O artesão, nesse momento, ele se desliga do mundo e foca no quadro. Ele faz todo o processo de lixamento para deixar essa superfície bem macia, tu vê que ela fica até mais sedosa. Sim. E quando ele chega nesse momento, a janela de finalizar o quadro fica bem curta, porque o quadro, a madeira ela tá bruta, então ela tá trabalhando com o meio ambiente. A umidade sobe, ela muda, a umidade desce, ela muda a característica, a textura. Então, quando ele finaliza o acabamento, a janela de aplicar o óleo que impermeabiliza a madeira tem que ser feito logo em seguida. Aplicou a primeira camada de óleo, aí tu já tem a madeira protegida e preservada nas suas características. Ela não vai perder a umidade. Aí ela não vai perder, ela vai trabalhar sim com a umidade. O objetivo aqui não é impermeabilizar, não é selar ela. Veja bem, a gente não utiliza um verniz, a gente não utiliza um produto químico que trava ela. A gente utiliza um óleo natural, que é feito de uma outra árvore, que a principal matéria-prima é o óleo de tung, né, que é feito da folha de uma árvore japonesa. E esse óleo também tem outras ligas, né? Tem limoneno, linhaça, enfim. Essa liga, ela faz com que a madeira tenha um trabalho com o meio ambiente mais lento. Então isso não vai danificar o quadro. Aplica-se 2 camadas de óleo, então aplica, espera 1 hora, tira o excesso, aplica de novo no outro dia, tira o excesso, e aí depois vem a última etapa que a gente passa um butter, que é uma cera, uma manteiga, né? A base principal é a cera de abelha, e aí sim, essa cera ela fecha todos os poros e deixa a madeira lustrosa. Então, isso significa que o nosso cliente anualmente precisa fazer a reaplicação do óleo para garantir a preservação e integridade da madeira. O processo de acabamento ele é muito sensível, desde do lixamento, aplicação do óleo e pintura das peças de alumínio também, para não contaminar a madeira. E aí o final e a etapa mais importante, a gente diz que é a principal etapa produtiva de uma Triskel, esse modelo, que é quando a gente pega o nome e o sobrenome do nosso cliente e queima no quadro de madeira.
Cada Triskel ela é feita nominalmente. O nome e sobrenome vai no quadro de madeira porque isso é um produto de herança, não de revenda. Essa Triskel tu passa pro teu filho, pro teu neto. Conta a tua história nas futuras gerações da tua família. E aí, por isso sim, uma obra de arte. Olha, eu não imaginava, né? Porque olhando assim, parece que ela recebeu um verniz fosco. Não sabia que o processo era tão longo. Agora, tira uma curiosidade aí que deve ser de todo mundo. Se não fizer nada disso nesse quadro, nenhuma proteção dessa, a cera, nada, o que vai acontecer? Ela vai secar e vai encolher, depois vai caber no bolso? O que acontece com ela se não fizer nada? Veja bem, a madeira é um ser vivo e naturalmente ela vai interagir com o meio ambiente. Se não aplicarmos o óleo, por exemplo, ela vai começar a ter uma interação maior com o meio ambiente. Ou mais drástica, por exemplo, eu moro lá no sul. E lá, quando é entrada de inverno, a umidade cai drasticamente. A gente pode encontrar dias com umidade de 30%, umidade relativa. E essa madeira, ela quer uma umidade relativa de 95%. Lá do local de origem. Do local de origem. Do Pará, né? Do Pará, isso. Não tem problema ela estar num ambiente de 30%, desde que a mudança não seja muito brusca. Senão, ela vai abrir fissuras. Não gera problema estrutural na bicicleta em si, mas essas fissuras esteticamente acabam interferindo também. Daria para ver, né? Daria para ver. Vitor, essa bike tem praticamente o mesmo preço de uma full suspension, uma bike de alta performance, que são produzidas, né, aos milhares, né, todas iguais. E essa é muito exclusiva. Vocês já estão nesse mercado, né, entregando há quanto tempo e quantas vocês já fizeram? Então, a Triskel, esse modelo, foi lançado a partir de janeiro desse ano. Essa bicicleta que tu está vendo é a 11ª. Temos outras aí na fila de espera e a próxima encomenda será a 15ª. Então, ela é feita sob demanda. O cliente olha o produto, gostou, teve interesse, ele faz uma encomenda no nosso ateliê que vai levar, em média, 3 meses para fazer a produção da bicicleta para o proprietário, que vai acompanhar desde o momento que a gente escolhe a madeira, monta as peças iniciais, até o momento onde a gente queima o nome e sobrenome dele no quadro. E aí ele recebe a bicicleta montada em casa. Agora dá uma olhada na caixa que essa bicicleta é levada e entregue ao cliente. Só a caixa já é um show danado. Fala um pouco da caixa. Então, a experiência de um produto de luxo, ela é de ponta a ponta. E ela começa onde? No unboxing. Então, o conceito da embalagem deveria criar uma experiência inesquecível. A primeira frase que está escrita na caixa, antes de abrir, é: filme este unboxing, ele será inesquecível. E aí, no momento que ele abre a caixa, ele já vê a bicicleta prontinha, inteiramente montada, e aquilo ali gera muita energia e interação. Ele vai tirar a bicicleta da embalagem sem plásticos envolvidos ou algo do papelão tipo. Em volta do tubo. Não, nada escondendo ela. Ele tira a bike da caixa, faz a fixação do guidão, sai pedalando. E aí é o seguinte, a embalagem também é sustentável. A gente utiliza ela toda em papelão, então consegue reciclar em qualquer local do mundo. Ah, Vitor, por que não uma embalagem em madeira? Imagina tu, morador lá do centro de Paris, recebe uma caixa de 1,80 por 1,10 em madeira no teu apartamento. Depois você faz o que com isso, né? O que tu vai fazer com aquela embalagem? Não tem. Se fosse, daí no caso, o conceito trazer ela em papelão, um papelão super nobre também, faz com que ela seja reciclável e de fácil descarte e destinação da embalagem. Ao mesmo tempo, muito resistente, protegendo a obra-prima. Mas duvido que alguém jogue fora. A bike tem um friso, né, que começa lá embaixo no garfo, sobe, né, dá a volta, vai até lá atrás, né? Como é que foi essa ideia de colocar esse relevo, né, essa saliência que deu todo esse charme nela, essa coisa meio futurística, só que não, né? O design e principalmente a característica do friso foi inspirada nos carros de luxo. Então, quando tu olha um carro de luxo, tu reconhece e traz toda aquela personalidade da marca. E o objetivo de desenhar e trazer o friso para o quadro foi esse, personalidade para o quadro da bicicleta.
Eu vou pedir para você falar um pouco sobre os componentes que você escolheu, mas a minha atenção foi toda nessa transmissão, né? Porque é meu sonho de consumo, a correia dentada da Gates, né? A Carbon Drive. Por que vocês escolheram colocar esse tipo de peça, né? Uma peça que é silenciosa, né? Tem várias características interessantes, não tem sujeira. Mas conta aí pra gente como é que você chegou nessa escolha. Primeiro, ela é totalmente silenciosa. Quem pedala uma Triskel num parque quer ouvir os passarinhos cantarem e não o barulho da corrente. E aí ela tem 11 marchas de transmissão interna para que o pedal também fique bem suave. Então é para ser um passeio confortável, né? Ela tá com Alpine, né? Ela tá com Alpine 11 marchas. A correia não vai óleo, então é limpa. Não tem que lubrificar, basicamente só manutenção de limpeza mesmo. Isso significa que a manutenção dela é muito simples e o conforto é imbatível. E as outras peças, o que a gente tem aí? O que a gente tem mais aqui? Lista pra gente. Periféricos aqui, a gente tem um cockpit Kodiak, a gente tem o sistema de freios hidráulico Shimano, com disco 140, disco bem pequenininho, porque ela tem que ficar discreta dentro do quadro. É o disco da bicicleta de estrada. É isso aí, é um disco de bicicleta de estrada e traz todo esse minimalismo. Pneus Panaracer, aros e raios DT Swiss. O que mais? O selim, ele é um selim feito pela gente. Então a gente usa couro de cabra com um curtimento vegetal à base de folha de acácia e com a marca elevando a marca do produto aqui em cima também. Essa gravação é o logo de vocês? Exato, essa aqui é o nosso escudo, o nosso logo. Vitor, eu estou olhando para o seu logotipo aqui e parece uma árvore, então explica para a gente aí essa simbologia e também o que quer dizer Andy Crows. Vamos lá, tu tá vendo aqui o escudo da marca banhado a ouro que traz toda essa personalidade e vida para o quadro. Aqui a gente tem a árvore da vida, que é um elemento celta. Falando em cultura celta, Andy Crows significa o deus celta da madeira. Fomos lá na cultura celta, uma cultura que respeitava tanto a madeira que cultuava ela, né, de forma divina, e trouxe como referência o nome da nossa marca. Então, por isso, Andy Crows, o deus celta da madeira. E aí, esse modelo é o Triskel. Triskel significa o divino equilíbrio na cultura celta. No catolicismo, a Santíssima Trindade, né? Então, todas essas referências culturais contam muito história do que a marca quer trazer para o mercado. Vitor, então só nos resta agradecer aí essa gentileza de você sair lá da sua cidade e vir para São Paulo para mostrar como é feito, como é criada essa joia. Então, já posso pedir a minha? 3 meses já consigo receber? 3 meses para ficar pronta, mas na verdade, uma Triskel precisa de 35 a 40 anos, que é o tempo de um jatobá chegar na vida adulta e poder ser colhido para virar uma Triskel. Meu Deus. Muita história. Muita coisa, hein? Então, muito obrigado. E vocês? Deixariam essa bike de enfeite na sala ou sairiam com ela para passear? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Obrigado! Valeu!